Olá amigos e amigas, e aí, belezura? Mais uma vez estou aqui para comentar sobre as minhas últimas leituras. Eu dei continuidade à minha leiturinha do mangá Atelier of Witch Hat com os voluminhos 3, volume 4, 5 e 6 desse mangazinho. E devo dizer que esse mangá aqui, ele só vem melhorando, ele só vem numa crescente. E também eu fiz uma leitura online, né? Fiz uma leitura por scan, mas também é de um mangá que nunca foi lançado no Brasil, ao menos no momento em que eu fiz a minha leitura. E aqui eu vou ter até que ler a minha colinha aqui, porque é difícil de falar esse nome assim, pelo menos de decorar ele. Watashi no Oto wa Areitoko ni Nemute Iru. Ou se traduzir, né, ficaria algo como meu marido está dormindo no freezer. Ele é um mangazinho completo em 2 volumes e eu li até então apenas o primeiro volume dele. E eu vou comentar brevemente o que achei dessas belezinhas logo após a abertura. E eu vou começar falando, né, de Atelier of Witch Hat, né, dos 4 voluminhos que eu li, do 3 ao 6. E também vou dar algumas pinceladas de algumas coisas que eu acabei esquecendo de comentar sobre esse mangá, né, dos 2 volumes que eu li no outro vídeo. Eu tinha comentado, né, lá no outro vídeo que a história ela começa um pouco morna e que ela vai melhorando no decorrer dos capítulos. Que não tinha achado ela ruim, mas o que tinha me prendido de verdade era toda a construção de mundo de Atelier of Witch Hat. Mas eu acabei esquecendo de algumas coisas que eu verdadeiramente não gostei nos 2 primeiros volumes e que lembrei de comentar aqui porque elas meio que voltam a se repetir um pouco em partes, né, nesses 4 volumes. A Coco ela é uma não sabe, ou seja, uma pessoa comum que teoricamente não é para saber sobre magia, já que ela não nasceu entre os bruxos. Cara, me incomoda muito o fato de absolutamente todo mundo saber que ela é uma não sabe, assim, na mesma hora em que vê ela. E ela não sabe dos boatos. Bicho, ela foi literalmente um dia depois de ter usado a magia proibida pro ateliê do Kifrey. E mesmo assim, já todas as meninas do ateliê sabem o que aconteceu, em que momentos o Kifrey conseguiu contato para falar com ela sobre isso. E mais, tem gente naquela cidade lá que eles vão comprar varinhas que já sabem disso também. Caralho, o Kifrey é fofoqueiro pra cacete. E na minha opinião isso é muito contraditório, porque a todo momento ele fala pra ninguém fala nada pros poderosos do mundo mágico, porque sou eu que vou resolver esse BO aqui. Mas então se é você que vai resolver, por que você espalhou da Coco pra todo mundo? Porque só desse jeito pra saberem dela, porque senão, se não foi você, como todo mundo sabe da Coco? Mas tem que reportar tudo que acontece, blá 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 blá. É mentira, porque muitas das coisas que acontecem nesses 4 volumes aqui, o Kifrey, ele apenas não reporta. E são coisas que, na minha opinião, são tão importantes quanto a revelação da Coco. Ou até mesmo quando ele reporta, ele mente. Então, sabe, acaba se tornando algo meio contraditório na minha opinião. Mas acho que essa é a única coisa que me incomoda. Do resto, a história continua em uma crescente. Ela ainda não é maravilhosa, né? Mas pouco a pouco vai estabelecendo novos elementos na narrativa e apresentando personagens que vão ser importantes para ela. Assim, eu acabei o 6º volume e ainda acho tudo muito introdutório, mas isso não é uma coisa ruim de forma alguma, porque como eu já disse, toda a construção de mundo desse universo é muito boa e dá vontade de saber cada vez mais sobre ele. A gente vai sendo apresentado a algumas magias proibidas, né? Que o grupo dos chapéus com abas acabam fazendo. Inclusive a Coco quase se lasca por causa disso, por conta de um nanquim batizado que deram para ela. E ela acaba transformando um rio inteirinho em areia. Obviamente que foi sem querer, né? Ela não teve culpa disso. E mesmo assim o conselho lá mágico quase que quis apagar a memória dela. O Conselho de Segurança Mágica. Aí em outro momento, né, quando as meninas, né, a Agathe e a Rich estão fazendo o 2º teste mágico lá, o 2º teste bruxo, né, porque nesse mundo meio que os bruxos têm que fazer vários testes para meio que ir tirando licenças das coisas que eles podem fazer, que é um conceito também muito bacana. Aí em outro momento, né, quando elas estão fazendo essas 2 bruxas, a Agathe e a Rich, né, que são 2 bruxas que fazem parte do ateliê do Kifrey, elas acabam tendo acesso
a uma magia proibida também do grupo desses chapéus com aba. Esse grupo dos chapéus com aba acaba usando uma magia proibida no menino chamado Euni, né, que é um outro bruxo, né, que também está prestando esse teste naquele momento. E eles transformam um bacuri em um lobo escama. Enfim, é óbvio que não dá pra falar de tudo, mas é realmente muito bacana toda essa construção de universo. Tem uma coisa que eu achei maravilhoso: o fato dos médicos nesse mundo serem proibidos de serem bruxos e dos bruxos serem proibidos de serem médicos. É algo muito bacana. É algo que dá contornos a esse universo. Isso porque no passado, bruxos que eram médicos faziam experimentos com magia no corpo das pessoas. E esse também é um dos motivos pelo qual desenhar magia no corpo humano é algo proibido. Sem contar que nesses volumes que li também é apresentado um novo membro no grupo dos chapéus com aba, que também é muito interessante. Eu gosto bastante da relação que as 4 meninas do ateliê do Kifrey têm entre si. A Coco, a Agathe, eu nunca sei, eu sou horrível pra falar, né? Nome de personagem de anime, já falei isso. Enfim, a Coco, a Agathe, a Tetia e a Rich. Eu gosto muito da relação que as 4 personagens têm entre si, porque elas realmente parecem serem crianças, sabe? Elas são crianças ingênuas, elas são inocentes. E nesses 4 volumes, cada vez mais mistérios vão aparecendo. Assim, já dava pra saber desde o primeiro e do segundo volume, né? Como eu comentei no outro vídeo, que a Coco tem algo de especial, já que o grupo dos chapéus com abas tá de olho nela, né? Principalmente aquele carinha lá que usa a máscara meio que com um olho na frente. Chamam ela, inclusive, de Criança da Esperança e mais de uma vez nesses 4 volumes. E eu fico assim, né? Por quê? O que a Coco tem de especial ainda, sabe? Ainda essa pergunta não foi nem um pouco respondida, sabe? Eu sei que é um mistério que vai rodar, né? Aí essa obra, mas eu tô curioso. Também começa meio que a aparecer um mistério envolto do próprio Kifrey, né, que é o mestre, né, o professor das meninas. A gente inclusive descobre aqui que o Kifrey, ele foi aprendiz de um dos 3 bruxos, que é um dos 3 pica-grossa do mundo da magia. E esse professor do Kifrey dá a entender em algum momento que o Kifrey até poderia ser meio perigoso. E a gente fica, por que o Kifrey pode ser perigoso? O que ele já fez para passar essa impressão para ele? Enfim, e eu vou dar prosseguimento, né, com a leitura, né, de Atelier of Witchhead, que é um mangá que só vem melhorando. Agora eu vou comentar, né, da minha leitura desse mangazinho online, né, que eu li, né, que é Meu Marido Está Dormindo no Freezer, né, que é melhor do que falar o nome japonês dele. Ou como eu gosto de chamar esse mangá, né, Matei Meu Marido e Transformei Ele em um Pedaço de Nugget. E como eu também disse na abertura, ele é um mangazinho completo em 2 volumes. Eu li o primeiro volume, é dele que eu vou comentar aqui, e ainda não foi publicado no Brasil. Mas eu vou dizer que eu acredito que em algum momento ele deva sair por aqui, sabe? Eu acho que ele é um mangá bem bacana, ao menos nesse primeiro volume, ele, pra mim, foi bem bacana. Ele já, inclusive, foi lançado em Portugal, por uma, obviamente, editora portuguesa. Então, acho que em algum momento, alguma editora BR deva publicar ele. E detalhe, eu só não li o segundo volume, porque eu ainda não consegui achar ele em nenhuma scan em português para ler. Só tem scan do primeiro volume, eu não consegui achar em lugar nenhum scan do segundo volume. Mas, de alguma forma, eu vou dar um jeito de terminar com esse mangá de alguma forma. Na história, nós vamos acompanhar a Nana. Ela é uma mulher que sofre diversos abusos físicos e psicológicos do marido, a qual ela está junto já há 5 anos. 1 ano de namoro e 4 anos de casamento. E um belo dia, ela toma coragem para dar cabo do cabra, né? Ela dá um remédio para dopar ele e dá um abraço bem gostoso logo em seguida no pescoço dele com um cabo de celular ou sei lá o que seja. Inclusive, a história começa exatamente desse ponto. E logo após isso, né, ela sente uma sensação enorme de leveza, né? Mas por conta de estar tendo um festival naquela cidade, ela não tem como se livrar do corpo imediatamente. Então ela coloca o corpo dele no freezer, que fica em uma casinha que eles têm no jardim da casa, e logo depois disso vai dormir. E no dia seguinte ela tá fazendo lá seus afazeres dentro de casa, né, pensando como vou me livrar do corpo do meu marido, né? Nisso ela ouve a porta abrindo e alguém dizendo: querida, cheguei. E ela olha e tá lá o seu marido, Vivinho da Silva. E assim, na primeira oportunidade que ela tem, obviamente ela vai lá conferir o freezer, né? Porque eu matei ele. Como que ele tá aqui na minha frente? E obviamente ela pensa:
que ele tá fazendo aqui? É um sonho? Eu tô delirando? Tô esquizofrênica? E ela vai lá olhar o freezer e o corpo tá lá. O corpo tá lá, não foi um sonho. Então, quem é esse que tá na frente dela? Quem que é? Teria ela matado a pessoa errada? Ou o cara que tá na frente dela é um impostor? Um baita mangá de terror com crítica à violência doméstica. É impossível não ficar apreensivo pela protagonista, porque a gente também não sabe do porquê esse Bakuri tá ali se ela matou ele. Parece a todo momento que ele sabe de algo, são muitas teorias após esse primeiro volume. É um fantasma? Ele sabe que ele morreu? Ou não é ele? Ele quer vingança? O que aconteceu? Sem contar que nessa volta dele, digamos assim, ele tá bem menos escroto do que ele era, tá ajudando na casa, tá sendo um marido amoroso. O que diabos tá acontecendo? Eu quero ler o segundo volume. E por mais que eu tenha certeza que esse mangá vai ser lançado no Brasil em algum momento, eu não quero ter que esperar ele ser lançado para concluir a minha leitura, sabe? Eu tenho que terminar ele agora. E também fica a recomendação se você gosta de um mangazinho de terror psicológico. Assim, só vai preparado porque tem alguns gatilhos, sabe? Tem bastante cena aí de violência física, estupro, canibalismo. Pois é. Mas e vocês aí, já leram alguns desses mangazinhos aqui? Também estão fazendo, alguém está fazendo aí uma maratona, né, dos mangás de Atelier of Witchhead, assim como eu, pra gente já ir se preparando pro anime que, né, tá um pouco mais distante agora, né? Era para 2025, agora foi para 2026, né? Também alguém já tinha lido esse mangazinho da mulher que transforma o marido em um nugget? Se leram, o que vocês acharam? Comenta aí, bora conversar. E não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal para acompanhar mais as coisas que eu comento por aqui. E também não esquece de compartilhar com um amigo ou alguma amiga que você acha que possa vir a gostar do conteúdo. Muito obrigado, valeu e até logo!